Bom, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar para vocês como que o Ayrton conseguiu o cockpit na Lotus em 1985, beleza? Vou tratar com vocês, tintim por tintim, como aconteceu em detalhes, incluindo valores. Bom, a primeira coisa que eu quero explicar para vocês, fazendo uma breve introdução, é que a John Players Special, na verdade, ela é uma brand, tá? Que pertence ao grupo Imperial Tobacco, é, e é fabricada pelo grupo British Tobacco, beleza? Ambos da Grã-Bretanha. Bom, essa marca já existe há muito tempo, tá? Desde 1800, no final dos anos de 1800. Esse nome Players, tá? É por causa dos irmãos Players, que um dos irmãos se chamava John, tá? E os dois irmãos tinham o sobrenome de Player, então Players. Por isso que lá no Canadá, por exemplo, o cigarro tinha o nome de Players, com apóstrofe S, tá? Pertencente à família Player, tá? No sentido de posse, ok? Bom, a Lotus ela vai ser patrocinada pela British Tobacco e pela Imperial Tobacco desde o GP de Mônaco de 1968, tá? Só que não com a brand John Player Special. Vocês sabem disso. É com a brand Golden Leaf, tá? Que, né, aqueles carros da Lotus vermelho e branco, né, e dourado, que tomaram o lugar lá do famoso British Racing Green, né, o verde britânico. Que eu tenho certeza que vocês também sabem disso, cada país tinha uma cor específica nos seus carros, né? A Grã-Bretanha com os verdes, a Itália com os vermelhos, a França com os azuis, enfim, tá? Voltando. Em 1972, a British Tobacco e a Imperial Tobacco, elas mudam a brand, tá? Tiram o Golden Leaf e colocam o John Player Special. E vai até 78. A gente tem um hiato aí, tá? Entre 79 e 82, quando volta de novo a parceria entre John Plays Special, no caso British Tobacco e Imperial Tobacco, e a Lotus, tá? É muito importante que vocês entendam esse prólogo, principalmente para vocês entenderem que British Tobacco e Imperial Tobacco dividiam as cotas de patrocínio da equipe Lotus, ou seja, quem pagava a conta, tá? E você tinha também nessa questão aí, a partir de 83, a BAT, ou seja, British American Tobacco. Era uma empresa que tinha uma cota bem pequena nesse patrocínio, tá? A BAT era dona de parte, ou seja, era uma empresa acionista da Souza Cruz do Brasil. Ela tinha uma parte da Souza Cruz do Brasil. As mudanças significativas aí nesse contrato, elas vão acontecer a partir de 1984, tá? Entre a Lotus e a Tabagista e as várias empresas envolvidas aí, conforme eu falei para vocês, tá? A respeito do Brasil, por exemplo, tá? Tudo começa quando a BAT, que como eu falei para vocês era dona de parte da Souza Cruz, ela cria uma estratégia no Brasil para se defender do crescimento da Philip Morris do Brasil e da R.J. Reynolds do Brasil, tá? Por quê? Essas empresas estavam trazendo cigarros mundiais para o Brasil. Eu estou falando principalmente de Marlboro e de Camel, de uma e de outra, no caso, Philip Morris e R.J. Reynolds, tá? E a Souza Cruz, ela tinha as brands nacionais, ou seja, eu estou falando de Free, estou falando de Hollywood, enfim, tá? E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a trazer para o Brasil, tá? Por meio da British American Tobacco, a brand John Player Special. E vão começar a trabalhar com ela no Brasil a partir de 1983, tá? Inclusive, essa informação eu consigo através do Paulo Roberto Esteves, tá, pessoal? Que faz o trabalho de mestrado dele sobre a história da Souza Cruz do Brasil, e
toda a história empresarial, financeira, de marketing da Souza Cruz aqui no Brasil, nos mais de 100 anos dela de história. Tá? Ele fez esse trabalho pela UFRJ, foi publicado em 2004, tá bom? Foi o mestrado dele em ciências. Trabalho muito legal, eu recomendo demais que vocês leiam. Não tem tanta coisa lá informando sobre automobilismo, mas é o que eu estou explicando para vocês. Através do trabalho do Paulo, a gente consegue, de certa forma, entender o cenário melhor. Ou seja, você consegue entender por que vem para o Brasil John Plays Special, qual era a ideia, qual era a estratégia de marketing, enfim. O trabalho dele é incrível, tá? Recomendo demais. Mesmo não tendo tanta ligação com o automobilismo, tá bom? Mas ajuda a gente bastante. Bom, voltando. O Flávio Andrade, tá bom, pessoal, que era presidente da Souza Cruz, ele vai querer mudar a estratégia, tá? Ao invés de patrocinar o evento só, ele vai patrocinar um piloto. A ideia era essa, associar Souza Cruz e um dos seus produtos, ou seja, uma das suas brands de cigarros, a um piloto. De preferência um piloto promissor, que desse resultado futuro. Então, qual era o nome ideal? Ayrton Senna. Qual era a ideia do Flávio? Conseguir usar uma das suas brands com o Ayrton sem prejudicar o Ayrton na equipe em que ele escolhesse para 1985. Como assim, tá? Não prejudicar o Ayrton? É muito simples. Vamos supor que o Ayrton assinasse contrato com a McLaren Marlboro, tá? Que pertence ao grupo Philip Morris. Então não tinha como o Flávio Andrade patrocinar o Ayrton utilizando um carro Marlboro. Por exemplo, como é que o Ayrton ia ter Hollywood no macacão num carro Marlboro? Impossível. São marcas concorrentes. Então, essa era a ideia do Flávio. Ajudar o Ayrton desde que não prejudicasse a sua carreira. Se fosse para atrapalhar a carreira do Ayrton, impedindo ele de entrar num carro melhor ou coisa do tipo, ele não ia se meter. Tá? Ele ia abandonar a estratégia de marketing. Bom, e aí o que acontece? Tá? O Flávio, ele vai procurar os executivos da BAT, tá? Ele como presidente, né, da Souza Cruz, para que eles entrassem em contato, tá, com a Imperial Tobacco e a British Tobacco para tentar convencer as duas empresas britânicas de que o Senna era um pacote de marketing, um produto Senna era interessante, era muito melhor do que o Nigel Mansell. E qual era a estratégia aí, tá? Defendida pelos executivos brasileiros? O tamanho do mercado brasileiro, o potencial que esse mercado poderia ter, muito maior que a Grã-Bretanha, né? E a quantidade de royalties que eles iam receber de retorno. Então, era mais ou menos essa a ideia, tá? Qual era então a estratégia de marketing? Vincular a marca John Plays Special ao Senna, ao Brasil, tornar esse cigarro aqui um cigarro muito forte, tá? Porque era um cigarro do Brasil na Fórmula 1, era essa a ideia de marketing. Associar esse cigarro ao Senna, a imagem do Senna, vamos dizer assim, ao pacote Senna, tá? E em troca, eles iam vender num mercado gigantesco para competir com o Marlboro, tá bom? E os royalties chegariam lá em enorme peso para a Imperial Tobacco e a British Tobacco. Só que isso não aconteceu, tá? Eles não conseguiram convencer a Imperial Tobacco e a British Tobacco, até porque essas empresas não tinham nenhuma garantia do que ia acontecer no Brasil, porque elas não tinham controle do marketing que ia ser feito no Brasil. Então elas não iam colocar dinheiro numa coisa que o resultado final elas não têm controle. Eu imagino isso, tá? Então essa proposta não foi aceita. E aí qual vai ser a solução do Flávio então? Bom, se vocês não querem colocar o Ayrton pagando a conta, a gente paga a conta.
É isso mesmo, pessoal. É aí que eu falo para vocês que vai acontecer uma operação de guerra para colocar o Ayrton dentro da Lotus, tá? Porque eles vão começar a jogar pesado. Pesado em que sentido? A Souza Cruz vai se comprometer a assumir uma enorme quantidade de cotas, tá? Junto com a BAT, que vai aumentar também as suas cotas, diminuindo absurdamente a quantidade de cotas que eram pagas pela Imperial Tobacco e a British Tobacco. Ou seja, elas iam ter o nome de Players Special no carro praticamente de graça, elas não iam pagar nada para a Lotus. E ainda, se o negócio desse certo no Brasil, receberiam uma enorme quantidade de royalties. Então, aí a minha opinião, tá? Era um negócio da China. Eu converso isso até com um inscrito nos comentários. Era um negócio da China. Se eles não aceitassem, seria uma tremenda burrice, tá? Era literalmente você ter um patrocínio de graça. Você não ia pagar nada. E ainda ia receber royalties do seu cigarro em outro país que é muito mais populoso, tem uma quantidade muito maior de fumantes e o potencial daquela marca crescer lá é muito grande. Aí sim, finalmente eles conseguem aceitar o plano, o projeto, tá bom? Eles conseguem aceitar o projeto. Bom, a John Plays Special já trabalhava no Brasil, conforme eu falei para vocês, baseado no trabalho do Paulo Roberto. Ela já trabalhava inclusive no Brasil com 2 produtos, tá? Que era o John Plays Special normal, o mentolado. Já trabalhavam com esses produtos no Brasil. E aí sim, a partir de 1984, final de 84, início de 85, o marketing começa muito pesado mesmo, tá? E aí agora eu vou dar a minha opinião, ok? Tá? Quero deixar isso bem claro. Agora eu quero dar a minha opinião. Eles fizeram todo um trabalho para mudar, inclusive, na minha opinião, a imagem da brand John Plays Special. Não que os brasileiros conhecessem essa imagem, não é isso. É que para o Brasil a estratégia de marketing da John Players tinha que ser outra. Como assim? Eu vou explicar para vocês. No mundo afora, principalmente na Europa, a imagem passada pela John Plays Special era, na minha opinião, antagônica à da Philip Morris Marlboro, com a brand Marlboro. Por quê? A Marlboro passava a imagem para o usuário, para o receptor, ou seja, para o cara que vai assistir a campanha publicitária, do seguinte: esse é o cigarro para você, o homem que você é. Como assim? O homem simples, o homem rústico, o homem em cima do cavalo, num deserto distante, solitário, tá? O homem simples, o homem trabalhador, o homem rústico, o homem comum. Essa era a imagem que a Marlboro queria passar para as pessoas. Esse é o cigarro para você, homem comum. Por outro lado, a imagem que a John Plays Special passava, principalmente no mundo europeu, era completamente diferente, tá? Não era a imagem do homem comum. Era o contrário. Não era a imagem do homem que você é. Era a imagem do homem que você quer ser. Olha que estranho isso, né? É completamente diferente. Em que sentido? Os comerciais da John Plays Special geralmente mostravam homens em carros conversíveis, velozes, com mulheres lindas, andando pelas rivieras europeias no entardecer, fumando John Plays Special. Essa era a ideia, tá? É passar a imagem do homem que você quer ser e não do homem que você é, ok? Tinham muitas outras campanhas, por exemplo, a do piloto de Fórmula 1 que está fumando um John Plays Special no box, de repente é abordado por uma fã que o rouba um beijo na boca. Do nada. Tipo, enfim. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. A John Plays Special ela tinha uma proposta de marketing completamente diferente do grupo Philip Morris Marlboro. De novo dizendo, não era a ideia de ser o homem comum, e sim o homem que você quer ser. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque no Brasil, na minha opinião, isso não ia colar. E todo mundo de marketing
que trabalhou nessa empreitada, nessa operação, na minha opinião, já tinha percebido isso, tá? Então, qual vai ser a estratégia de marketing do Flávio, tá? Provavelmente instruído por muita gente importante ao lado dele. O John Plays Special no Brasil não vai ser o cigarro do homem que você quer ser. Ele vai ser o cigarro do Brasil na Fórmula 1. Ele vai ser o cigarro do Senna. Ele vai ser o cigarro da Lotus. Essa é a ideia, tá? Não era trazer o cigarro dos ricos para o Brasil. Nada disso. Era trazer o cigarro do Senna e da Lotus para o Brasil. Essa era a ideia. Esquecer tudo relacionado à marca John Plays Special e vincular ela totalmente a Ayrton Senna, Fórmula 1 e Lotus. Dando uma ideia de tipo, vai com Senna, vai com John Plays Special, mais ou menos isso aí, tá? E as campanhas publicitárias vão ser feitas nesse sentido, com propagandas de TV, o Senna indo para a pista em Donington, por exemplo, tem uma propaganda bem famosa, o Senna indo para a pista em Donington, daí ele testa, aí ele volta para os boxes, muda um monte de coisa, e a galera conversa sobre o setup do carro fumando um John Plays Special, e aí o Ayrton volta para a pista e faz um baita tempo, sabe? Essa é a ideia, tá? É o cigarro da Lotus, é o cigarro do Senna, o cigarro do Brasil. Então, e vai mudar completamente a proposta de marketing da John Plays Special. Como assim? Se o John Plays Special na Europa era vendido em estojos chiques de feltro, com isqueiros lindíssimos, tá? Totalmente requintados, coisa linda mesmo, aqui no Brasil ele vai ser encontrado em qualquer padaria por aí. Tá? Era um cigarro completamente diferente quanto ao conceito em relação a Brasil e Inglaterra, beleza? Voltando, o contrato entre o Ayrton e a Lotus vai ser assinado no escritório da Lotus em Londres, tá? Isso tudo vai ser documentado pelo Reginaldo Leme e o staff da Globo que foram para lá e filmaram tudo. É muito importante deixar claro para vocês que havia um acordo entre Senna, Lotus, Globo, todo mundo envolvido dentro da Lotus, enfim, da Souza Cruz, de todo mundo, da BAT, da Imperial Tobacco, da British American Tobacco, né, a BAT, da British Tobacco, enfim, todo mundo tinha um acordo de sigilo absoluto. Até que o Senna comunicasse a Toleman e até o momento em que Toleman e Lotus entrassem num acordo de quando esta notícia ia ser divulgada para a imprensa geral. Por que essa preocupação? Por que o anúncio de pilotos na Fórmula 1 muitas das vezes demora tanto? Tá? É uma coisa que eu queria até conversar com vocês aproveitando esse gancho. É o seguinte, a preocupação das equipes em combinar, tá, a informativa para a imprensa de mudança de pilotos ou de qualquer coisa, de motor, enfim, é por causa dos contratos. Como assim contratos? Imaginem a Toleman. A Toleman vai fazer uma negociata para a temporada de 85 com o seu patrocinador master, que é a Candy Appliances, que faz eletrodomésticos. Vamos supor que a Toleman, como foi muito bem em 84, quer tirar um pouco mais da Candy Appliances para 85, ou seja, ela quer um pouco mais de dinheiro para que a equipe se desenvolva mais. Como que essa equipe vai conseguir tirar mais da Candy Appliances se todo mundo já espalhou na imprensa que a equipe está sem o Ayrton Senna? Entenderam? Então é por isso que as equipes seguram ao máximo esse tipo de notícia. Principalmente a equipe que está perdendo o componente, ou o membro, ou o motor, ou o pneu, ou o patrocínio, ou sei lá o que for. A equipe que está perdendo, ela geralmente pede e faz um acordo com a que está tirando dela algo para que segure o máximo possível. Tá? Por que isso? Para que ela feche todos os contratos para o ano seguinte
com o sarrafo de negociações alto para depois liberar a informação, ok? Porém, pessoal, não foi isso que aconteceu, tá? O que vai acontecer, tá? O Brian Ray era um dos diretores da Lotus, tá? E ele, durante o GP de Zandvoort na Holanda, ele infelizmente vai entregar a história, tá, para o Alan Henry, que era um jornalista britânico. E o furo de reportagem que ia ser dado pelo Reginaldo, quando o Senna, Toleman e Lotus dessem o amém, se é que vocês me entenderam, foi quebrado pelo Alan Henry. Esse jornalista espalhou pelo paddock inteiro, dando furo de reportagem de que o Senna já havia assinado com a Lotus. Aí, pessoal, aí complicou, tá? O Peter Guerin, da Toleman, ficou furiosíssimo, tá? O Alex Hawkrid também. Inclusive o Alex Hawkrid começou a atacar o Peter Warr na imprensa, tá? Dizendo que foi o Peter que espalhou, ou que o Peter foi incompetente, que o Peter não conseguiu manter sigilo, enfim, essas coisas. O Peter Guerin, ele foi pior. O Peter Guerin começou a atacar o Ayrton, tá? Dizendo, por exemplo, abre aspas, que o Ayrton era um piloto muito bom, muito rápido, mas que era terrivelmente ambicioso e que não media consequências para vencer. Ou seja, não se importava com nada nem com ninguém e não media consequências para conseguir o que ele queria, que era vencer corridas. Ele não estava nem aí. Ou seja, ele estava dando a entender que ele não estava nem aí para Toleman. Se a Toleman fosse perder contratos, se a Toleman fosse falir, se a Toleman... Ele não estava nem aí. É isso que o Peter Guerin quis dar a entender. E coitado, o Ayrton não tinha absolutamente nada a ver com isso, tá? Porém, isso chegou no Ayrton, e muito importante que vocês entendam. Essa briga toda entre Toleman, Lotus, imprensa, diretoria da Lotus, enfim, e a Toleman, isso impactou a Ayrton. De que maneira? Tá? O Hawkrid e o Guerin, eles começaram literalmente a querer vingança contra o Ayrton. Tá? Na cabeça deles, o Ayrton era culpado disso tudo. Então, o que eles fizeram? Vamos tirar do Ayrton o que ele mais precisa e acha importante na vida, que é a Fórmula 1, mesmo que por uma corrida. Essa era a ideia, tá? Tô tentando sintetizar para vocês mais ou menos qual era a ideia. Então, o que vai acontecer? O Ayrton chega a Monza, tá? Em 84, achando que vai fazer uma corrida normal como qualquer outra. Quando ele chega, tá? Ele descobre que ele não tem carro alugado, não tem hotel alugado, locado, tá? Ele não tem credenciais nem para entrar no autódromo, tá? Ou seja, ele descobriu que não ia correr, nem autorizado para entrar no autódromo estava. Ele não ia ter condição de fazer nada. O que o Ayrton faz? Ele consegue uma credencial da Globo, por isso ele comenta a corrida de Monza na TV, ok? Ele consegue uma credencial da Globo. O Ayrton consegue um quarto num motelzinho próximo chamado Tourist, membros da Globo que estavam hospedados lá, para pelo menos passar as noites de sexta, sábado, domingo, tá? E ele vai trabalhar na transmissão da Globo como comentarista junto do Reginaldo ali e do Galvão, tá? Fazendo o final de semana de corrida, ok? Nesse final de semana de corrida, inclusive, o Ayrton vai ser substituído pelo Stefan Johansson, tá? O Johansson ele vai chegar na quarta posição muito bem, fez uma ótima corrida, muito, na minha opinião, em função das circunstâncias. Enfim, coisas vão acontecendo ali, ele vai herdando posições e fez uma boa corrida também constante, enfim, terminou em quarto. Isso vai ajudar muito o Johansson, tá, na frente com relação a negociações com a Ferrari. Para muita gente, o Johansson vai ser considerado também um novo fenômeno, tá?
Tem até um inscrito que me pergunta sobre isso, tá? Felipe, a questão do Arnoux com Ferrari, não é só isso, tá? Mas ajuda muito, na minha opinião, a tirar o Arnoux da Ferrari, tá? Mas, enfim, tá bom? Foi muito bom para ele, tá bom? É o cara que mais se deu bem nessa história aí. Enfim, como é que foi esse contrato? Tá? Esse contrato, como eu falei para vocês, ele vai ser assinado em Londres, porém ele já estava sendo formulado entre o Senna, seus advogados e o Peter War há bastante tempo. Tá? Por quê? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, o Senna vai se tornar um negociador duríssimo. E por que ele vai se tornar um negociador duríssimo, tá? Porque ele vai começar, como eu falei para vocês, a entender o mundo da Fórmula 1 e vai ver, e vai aprender com o que aconteceu com ele no ano anterior, tá? Que ele quase teve na Lotus e, enfim, deixaram ele para trás, ele podia ter ficado sem assento para correr. Conclusão da história. Se o Ayrton, em 84, aceitou receber 50 mil dólares para fazer uma temporada, em 85, ele já estava pedindo para o Peter War 10 vezes mais. Tá? É isso mesmo, ele ganharia 500 mil dólares. Lembrando a vocês que o Mansell ganhava 200 mil. Ou seja, a coisa inverteu totalmente. Tá? A Lotus teria que pagar 2 Mansells e mais um pouquinho para ter a Ayrton Senna. Enfim, o que acontece então? O Peter, obviamente, não queria pagar para o Ayrton esse dinheiro todo. E aí o que o Peter faz? Ele começa a ceder para o Ayrton, vamos dizer assim, tratativas esportivas, chegando ao ponto de dar ao Ayrton o posto de primeiro piloto. Oferecer, melhor dizendo, para o Ayrton o posto de primeiro piloto. Porém, o Ayrton não quis. Tá? É bom deixar isso claro com vocês. O Ayrton, ele se põe na condição de segundo piloto, ele quer que isso fique bem claro no contrato, tá? Porque na visão dele o Hélio estava muito tempo na equipe, era um piloto muito mais experiente, ele se via na posição de que tinha que aprender com o Hélio, tá? Mas na verdade não era só isso. Na visão do Ernesto Rodrigues, o Ayrton toma essa posição, essa direção, né? Porque ele achava muito importante isso para convivência dentro da Lotus, tá? Porque ele era o novo que estava chegando e o Hélio era um cara extremamente popular no paddock, extremamente querido por todos e já estava na Lotus há muito tempo. Então, qual era a ideia do Ayrton? Que se ele fosse primeiro piloto, que ele fosse conquistando isso na pista e não num pedaço de papel. Essa era a ideia, tá? Que ele conseguisse de fato o respeito e o carinho dos mecânicos, do staff, da equipe, da engenharia, enfim. E não numa canetada. Ou seja, tomar do Hélio o posto de primeiro piloto na canetada. Essa não era a ideia do Ayrton. Porém, pessoal, o Ayrton ele vai... Não é que ele abre mão de ser primeiro piloto. Ele abre sim, claro, mas ele consegue garantias esportivas que vão dar condições a ele de lutar com o Hélio dentro da equipe. Como assim? Tá? Ele começa a colocar tintim por tintim no contrato as exigências dele e as possíveis brechas para que ele saísse da equipe caso não fosse cumprida uma ou outra exigência. Então eu estou falando de muitos detalhes mesmo, tá? Quantidade de sessões de treino, motores por final de semana, pneus, enfim. O Ayrton já tinha bastante noção do que diferenciava ser número 1 e número 2. Tá? Atualizações no carro, ele queria garantias de que tudo fosse igual. Na verdade, ele era segundo piloto para todo mundo dentro do paddock, mas na realidade eles tinham igualdade total de condições. Era isso que o Ayrton conseguiu no contrato. Pois bem, no final dessa celeuma toda, dessa discussão toda, o Peter War chega a afirmar o seguinte, abre aspas, só faltou o Ayrton exigir da gente que o carro tivesse 4 rodas, fecha aspas.
porque foi bem isso. O Ayrton fez uma enorme quantidade de exigências e o contrato era extremamente frágil, tá? Como assim frágil? O contrato tinha um monte de brechas para uma possível saída do Ayrton. Caso a Lotus não atendesse os requisitos mínimos técnicos com relação a desempenho, caso o patrocinador fosse mudado, visto vocês que a Souza Cruz estava gastando um bom dinheiro, então isso estava também no contrato. Se mudasse o patrocínio, era uma brecha para o Ayrton rescindir sem pagar multas, tá? Enfim, havia uma série de cláusulas que deixavam o Ayrton abandonar a equipe, tá? A hora que ele quisesse, caso alguma coisa fosse descumprida, tá? Era um contrato extremamente frágil. Essa é a grande questão e eu preciso que vocês guardem isso porque para frente a gente vai usar essa informação para próximos vídeos aí, talvez um pouco distante, mas enfim, a gente vai usar essa informação, beleza? Bom, pessoal, e aí o Ayrton, ele assina esse contrato com a Lotus, resolve as suas pendências com a Toleman, volta a correr pela Toleman até o final da temporada normalmente, tá? O Ayrton ele se compromete com o grupo Souza Cruz e Bate a fazer comerciais, a trabalhar toda uma campanha publicitária no Brasil. Como eu falei para vocês, eles iam ter que vender em massa esses cigarros John Plays Special, tá? Ia ser uma campanha pesada de publicidade no Brasil, porque como eu falei para vocês, eles iam ter que trabalhar para mudar a imagem desse cigarro, tá? Para ser o cigarro da Fórmula 1, o cigarro da Lotus, o cigarro do Brasil, tá? Ou seja, se você fuma um John Plays Special, você está apoiando o Brasil na Fórmula 1, mais ou menos isso, tá? O Ayrton vai para uma reunião, pessoal, no castelo de Ketteringen, tá? De novo, assim como ele tinha feito no ano anterior, só para resolver detalhes para a temporada seguinte. E estava acontecendo uma festa de aniversário lá, tá? E o Bob Dance, que era um dos mecânicos principais da equipe, ele já chega de cara sacaneando o Senna. É muito bizarra essa história, tá? Porque ele chega pro Ayrton e fala assim: Ayrton, cheira esse pedaço de bolo aqui para você ver se tá azedo, por favor. Num bolo, num pratinho de papel. E dá na mão dele, dizendo que era o pedaço dele, mas pedindo para ele cheirar antes porque ele achava que o bolo estava azedo. Cara, quando o Ayrton vai cheirar o bolo, ele mete o bolo na cara do Ayrton e espalha e começa todo mundo a sacanear, começa todo mundo a rir. Todo mundo ficou assustado achando que o Ayrton fosse levar, né, não fosse levar na esportiva, muito pelo contrário. O Ayrton caiu na risadaria, todo mundo se divertiu. Imediatamente surgiu ali uma simpatia entre ele e os mecânicos, tá? Foi um negócio assim instantâneo entre o Bob Dance, entre o Chris Dinage, entre muita gente ali envolvida no time de mecânicos da Lotus, ou seja, no baixo clero da equipe, tá? O Ayrton se limpou, obviamente, e foi para uma reunião com o Peter War. Nessa reunião eles trataram de várias coisas para a temporada seguinte e o Ayrton confessa ao Peter que só veio para Lotus por causa do Ducarouge, tá? Do projetista francês, porque ele depositava muita esperança no Ducarouge. Ele achava o Ducarouge um baita engenheiro aerodinâmico e ele esperava muito do Ducarouge. Ele confiava muito que o Ducarouge fosse dar para ele um carro muito bom. Só que o bizarro dessa história é que o Ernesto conta que o Ducarouge ouvia tudo na sala do lado, tá? E que o Ducarouge ficou extremamente emocionado de saber o que o Ayrton pensava dele, tá? E aí, o que aconteceu? O Peter War leva o Ayrton na sala do Ducarouge, apresenta eles, enfim, ali acontece o início da relação entre Ayrton e Gerard Ducarouge, um engenheiro francês da Lotus. O Ducarouge, pessoal, no final da passagem do Ayrton na Lotus, chega, por exemplo, a escrever uma carta muito emocionante para o Ayrton. Eles se tornaram muito amigos, tá? O Ducarouge chega a escrever uma carta muito emocionante para o Ayrton, na minha opinião, se desculpando com o Ayrton pelo fato de não ter podido dar a ele um carro à sua altura como piloto,
tá? É muito emocionante essa carta do Gerardo Caruso, que ele dá ao Ayrton no fim da passagem dele na Lotus, beleza, pessoal? Bom, pessoal, e na saída do castelo de Ketteringa, o Ayrton sofreu mais uma sacanagem dos mecânicos da Lotus, tá? Ele tinha ido para Ketteringa com aquela Mercedes 190E, tá? A mesma Mercedes lá da corrida dos campeões, que envolveu Prost, Niki Lauda, enfim. O Ayrton, na hora de ir embora, ele entra no carro, liga a chave e os mecânicos ficam induzindo ele a sair dando um burnout, queimando o pneu na Mercedes. Conclusão, ele entra na pilha, quando ele vai dar o burnout, quando ele vai acelerar o carro, a surpresa, o carro estava suspenso. Os caras levantaram a traseira do carro, o carro não saiu do lugar, começa todo mundo a rir, a sacanear, ele fica sem graça, mas de novo leva na esportiva, começa a rir também. E aí tem todo um trabalho dos mecânicos de descer o carro de novo, tá? Enfim, deixar ele finalmente ir embora e se livrar das brincadeiras. E gravem essa história, pessoal, porque vai ter troco, tá? E o troco vai ser bem dado e no estilo Ayrton de dar o troco. O Ayrton não sabia brincar, ele pegava pesado, tá? Já garanto para vocês que no início do ano seguinte o troco vai vir bem dado e vai ser um negócio aterrorizante, tá? Ele vai aterrorizar os mecânicos da Lotus durante uma manhã, tá? E vai ser um negócio de maluco, tá? Ele vai pegar pesado com o pessoal da Lotus. A brincadeira vai chegar a passar dos limites, beleza? Então, até o próximo vídeo. Cuidem-se bem, tá? Porque o negócio está ficando cada vez mais sério. Tudo de bom para vocês, para a família de vocês e até o próximo vídeo.